automação de testes, como que eu indicaria para você automatizar, né? Como que eu indicaria para você fazer uma automação de testes? Se você quiser entender mesmo como uma automação funciona, vamos lá. Vamos dizer que a gente tem aqui um projeto, tá? Então a gente vai chamar aqui o nosso e-commerce. Vamos falar, porque eu gosto de falar e-commerce. Se alguém tiver um sistema aí que faça mais sentido, que todo mundo conheça, mas eu gosto de usar o e-commerce porque o e-commerce meio que todo mundo conhece como funciona. Então, ó, temos aqui o e-commerce, certo? Nosso projetinho lindo. Deixa eu mudar a cor dele, vou deixar ele um roxinho. Perfeito. A gente tem testes desse e-commerce. O que a gente tem nesse e-commerce, né? Normalmente a gente trabalha com o que com esse e-commerce? Quer saber? Peraí, galera. Eu tenho aqui um negocinho legal para mostrar. Aqui, um layout de e-commerce. Vamos dizer que esse daqui é um MVP de um e-commerce, certo? O e-commerce tá um e-commerce bem simples. Para quem notar, eu estou usando meio que quase um copy-paste aí de como é o layout do Sauce Demo, né? Que é uma ferramenta de testes bem legal, uma ferramenta bem legal de testes. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem esse sistema. Nesse e-commerce, como que ele funciona? Você tem que fazer o login nele, tá? Então ele não é um e-commerce comum que você já vê a tela de catálogo, você tem que primeiro fazer um login nele, depois você vai acessar a tela de catálogo e depois você vai ter as compras, certo? Nesse momento, qual é a automação que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar aqui para automatizar esse cara? Gente, primeira coisa que você vai pensar é qual é o fluxo mais trabalhoso desse sistema? Qual é o fluxo, um dos mais utilizados do sistema? E não só isso, qual é o fluxo que dá mais trabalho de testar manualmente, certo? Qual que é o core da automação? Qual que é o core do sistema? O que ele faz? O que ele não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Então, galera, o sistema não pode deixar de jeito nenhum de fazer vendas. O sistema tem que continuar fazendo vendas, tá bom? Eu tenho que automatizar necessariamente o login? Até que sim, porque para eu poder fazer uma compra, eu tenho que fazer o login, certo? Então, para eu poder fazer uma compra, eu tenho que fazer um login. Então, faz parte. Então, vamos lá, vamos criar aqui, vamos pensar juntos qual que é a automação que eu deveria fazer. Bem, eu quero garantir que se eu apertar um botão, eu consigo fazer um teste para ver se meu e-commerce ele está vendendo. Então, qual que seria o fluxo que a gente poderia trabalhar aqui? Então, vamos criar aqui, eu vou colocar um texto aqui em cima, fluxo de automação. Galera, se vocês ouvirem as minhas cachorras, já peço desculpas porque as bichas estão doidas. Então, ó, vamos lá, vamos fazer aqui nosso fluxo de automação, né? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? O que eu, como QA, né, já mais experiente, que eu pensaria? Bom, a gente tem nosso e-commerce, o que ele não pode deixar de fazer? Ele não pode deixar de vender. Então, considerando que o fluxo de venda é o mais longo que a gente tem, né? Olhando aqui de bate-pronto, por quê? Porque a gente vai ter que passar por login, a gente vai ter que passar pela parte de catálogos, adicionar no carrinho, fazer o checkout e verificar se ele foi feito o checkout com sucesso, tá certo? E aí, galera, então o que a gente vai fazer? Então a gente vai criar uma automação, essa automação vai ser uma automação end-to-end, tá? Por quê? É de ponta a ponta, end-to-end significa ponta a ponta, tá? Então a gente vai fazer essa automação end-to-end. Como que a gente vai começar essa automação? Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, o Isco tá me dando um banho aqui, aí beleza, perfeito. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer um caso de teste, né? A gente vai passar pelo cenário, né? A gente vai ter que visitar a página de login. Depois disso, depois de visitar a página de login, o que a gente faz? Nós também vamos fazer um login com sucesso, certo? Então tem que ser um login válido, tem que ser um usuário válido. Depois disso, o que a gente faz? Nós vamos fazer adicionar, né? Depois de logar, a gente vai verificar se logou, a gente vai adicionar no carrinho um produto. Depois disso, a gente vai entrar na página de checkout, entrar no carrinho e fazer um checkout. É isso, galera. Olha que legal. Nesse momento, primeira coisa, o que eu tô querendo dizer com isso, tá, pessoal? A gente tá fazendo um fluxo super simples aqui para vocês entenderem. Primeira coisa que eu faço quando eu estou entrando num projeto que não tem automação, ou que o pessoal quer adicionar automação, ou quer melhorar a automação, primeira coisa que eu vejo é isso aqui. A gente já tem automação cobrindo um caso end-to-end. Por quê? Porque agora eu sei que esse fluxo, que é um fluxo super sério, um fluxo super importante para nossa empresa, está sendo coberto pela automação, que eu consigo rodar em segundos. E qualquer pessoa consegue rodar em qualquer lugar. O Nathan falou aqui, Manny, eu tô perdido nos meus estudos de testes de software. Fico perdido na parte de organizar os testes. Não sei quais testes começar. Fico perdido nisso. Poderia me dar alguma dica? Posso sim. Normalmente, inclusive, galera, vamos imaginar, até vou deixar aqui uma dica para você, Nathan, pensando no momento que a gente está, no fluxo que a gente está. Se você der uma olhada, esse daqui é o nosso fluxo inicial. Por exemplo, acessei o e-commerce, entrei no catálogo,
fui para o checkout e fiz o checkout, certo? Esse é o nosso fluxo principal. E você entrou nesse projeto, você nunca viu esse sistema. Você foi contratado pela empresa, nunca viu o sistema, não faz ideia de como funciona esse projeto. Isso é muito comum porque isso acontece para todo mundo que começa. E aí você vai olhar assim, meu Deus, o que esse sistema faz? Primeira coisa que você vai fazer no seu dia a dia é chegar para uma pessoa que entende sobre o sistema, então pode ser um desenvolvedor, pode ser um time de produto, pode ser um designer, tanto faz. É uma pessoa que tem conhecimento sobre como o sistema funciona e te ensinar como que o sistema deles funciona. Certo? Mostrar um one-on-one, tipo, sentar do seu lado e mostrar como ele funciona. Depois disso, que você tiver, né, entendido assim brevemente como o sistema funciona, você pode começar, por exemplo, a fazer testes exploratórios. Os testes exploratórios vai te ajudar a entender como o sistema funciona, como que um usuário se sente quando ele vê a primeira vez aquela página. Então, testes exploratórios ou testes de ad hoc pode ser uma forma de você começar. Então, se você está querendo aprender mais sobre o sistema, ou se você está realmente querendo entender como o sistema funciona, testes exploratórios, na minha opinião, é a melhor forma. O João falou aqui, Manny, como seria o fluxo fazendo com testes manuais? O fluxo seria exatamente esse mesmo. Você ia visitar a página de login, fazer o login com sucesso, adicionar no carrinho o produto, entrar no carrinho e fazer o checkout. É literalmente esse o processo que você ia fazer. E por que eu tô falando isso, cara? É porque realmente é verdade. A automação, tá, pessoal? Isso é legal que vocês entendam. Para que serve a automação? A automação ela vai fazer esse fluxo que você faria manualmente automatizado, apertando um botão só. Você vai lá, você vai fazer o código, tá? Inclusive, pessoal, entendam, se vocês são novos aqui, eu tenho muitos vídeos falando sobre automação, muitos vídeos falando sobre automação com Cypress, com Playwright, até mesmo com Selenium eu já fiz aqui no canal, então vocês podem dar uma olhadinha. Eu tô querendo mostrar aqui mais ou menos como que funciona o fluxo de automação, para que serve a automação, como funciona uma automação de testes, tá?